Bem, então uma pergunta para o Roberto Ponciano, que é, além de presidente do Sejuf, é o diretor responsável pelo departamento de imprensa. Roberto, é muito complicado, como é que as pessoas na categoria têm recebido a imprensa sindical do Sejuf? Existe, por exemplo, a recepção é natural ou reflete, por exemplo, o que o brasileiro é em relação aos jornais? As pessoas leem pouco ou leem os nossos veículos? Bem, há uma diversidade, né? A reação à nossa imprensa é uma reação dividida, como essa categoria é dividida. Ontem, por exemplo, anteontem, aliás, trabalhando na base, tive duas reações completamente diversas. Enquanto uma servidora pegou, parabenizou e disse que é isso mesmo, que tem que ter voz e vez, um outro servidor criticou a gente porque simplesmente a gente tinha colocado na página o apoio à não privatização da Petrobras, dizendo que a Petrobras tem que ser privatizada mesmo, que o sindicato não tem que ter participação política. Então, o jornal e a revista do sindicato, eles têm a coragem de pontuar as questões não só imediatas, mas mediatas da categoria. Politizar essa categoria, que é o papel do sindicato. E esse papel a nossa imprensa cumpre. É lógico que, de um lado, algumas pessoas vão gostar, vão apoiar e vão achar natural isso, de outro lado, a gente vai tomar pedrada. A gente tem a coragem de se expor e tomar pedrada, assim. A nossa imprensa tem cara, a nossa imprensa tem lado, a nossa imprensa é uma imprensa de esquerda mesmo, faz um contraponto mesmo e a gente sofre com isso também. Tem os seus ônus, também tem seus bônus, mas tem os seus ônus também. Em relação ao investimento, há críticas ou apoio em relação a gente mostrou, eu falei antes exatamente do equilíbrio que nos últimos anos o grau de investimento que essa direção tem para a imprensa, né? Que hoje está em torno de 7% do orçamento. Como é que você vê esse investimento? Não, a imprensa mudou a cara desse sindicato. A verdade é a seguinte: Antes dessas duas últimas gestões, não tinha imprensa sindical, basicamente. A imprensa era até terceirizada. Com a entrada da imprensa sindical, o sindicato teve um crescimento na filiação assustador. A gente teve mais de 1.200 filiados, talvez cerca de 1.500, creio, filiados. Numa gestão? Em duas gestões. Em duas gestões. Na verdade, em 4 anos, em uma gestão e meia. O que é assustador. O que prova que quando você investe na imprensa, você consegue ter o retorno. Porque não adianta você fazer as pessoas não saberem o que você está fazendo. E a nossa imprensa cumpre um papel muito importante também, que eu acho que todas as empresas sindicais deviam cumprir, que algumas imprensas, na nossa própria FENAJUF, acho que tem que colocar isso, já que a gente está pontuando, não cumprem, de fazer a denúncia. Não adianta falar que existe assédio moral. O que é assédio moral? Tem que chegar lá e falar que João é um assediador moral, que Antônio é um assediador moral, que Maria está cometendo assédio moral. E isso, muitas vezes, faz com que todos se identifiquem com o nosso jornal. Isso identifica muito a categoria do jornal. Denúncia de assédio moral, denúncia de restrição de direito. A gente vive tendo esse papel de denúncia, que é muito importante. Na sua opinião, a revista não foge muito da pauta do Judiciário Federal? A proposta da revista é fugir da pauta, é fugir do umbigo. Não queremos uma revista umbigueira. A revista tem uma parte que é só da categoria, metade da revista é da pauta da categoria, para as pessoas leiam a revista, e a outra metade é para dizer para o servidor do Judiciário Federal que ele não está fora do mundo real, que se o país for pobre, ele vai sofrer com um país pobre, porque esse país vai ser violento. Se ele acha que vai ficar cercado de uma elite de prosperidade, ele não vai. Ele pode ser sequestrado, assassinado, baleado, porque há desigualdade social. Então é para pontuar para as pessoas que elas não vivem numa ilha, elas não vivem numa crisálida, elas não vivem num palácio de cristal. Então a intenção da revista é essa mesma, é fugir da pauta. Metade da revista é pauta da categoria, a outra metade é para mostrar o país que a gente vive, o mundo que a gente vive.